Olá, bom dia. Bom Sou dia. Helena Anjos e hoje, bom dia Alexandra, hoje nesta segunda edição da Conversa com, uma iniciativa do Chapter da ICF, vamos ter o prazer de ter connosco a coach Alexandra Barosa Pereira. Antes de iniciar esta entrevista, eu pensei dizer-vos também quem sou. Na realidade, esta coisa dos entrevistadores, não é? Por vezes parece que aparecem sem rosto, mas eles têm um rosto. E neste caso particular, são elementos que são fundamentais nesta nossa cruzada de defender a ICF, este órgão de excelência que todos sabemos, não é? Do coaching nacional. Okay. Então, falando um bocadinho de mim, eu diria de forma simples que sou coach por paixão e há 15 anos. Trabalho como coach interno numa empresa de grandes dimensões e tenho mais de 3.500 horas de prática como coach registadas. Sou credenciada pela ICF como Professional Certified Coach, PCC, e neste momento faço parte da direção da ICF. Sou também mestre em Psicologia Clínica e membro da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise. Faço também prática clínica. Sobre mim, poderia mesmo dizer que me sinto uma mulher feliz e descobri que a minha felicidade apenas depende de mim, Alexandra. Esta descoberta Uhum. levou-me a fazer algumas escolhas que passaram por arriscar mesmo em determinadas situações e também por descobrir o verdadeiro valor do prazer e mesmo da dor. Uhum. A magia das palavras, o sabor de todas as conquistas. Seguramente que descobri o valor da verdade. Hoje, na minha vida pessoal e profissional, eu procuro inspirar pessoas a descobrirem-se. Através de perguntas, desafios, convido-as a ousarem conhecer-se e a utilizar o seu potencial, que no fundo é único. Uhum. Sim, poderão abraçar-se, não é? E alcançar o único propósito nesta vida, serem felizes em qualquer dos papéis que vestem. Pronto. A minha Uhum. apresentação feita, Uhum. agora iria falar um bocadinho de ti, Alexandra. Portanto, agora Uhum. passarei para ti, para a tua apresentação. Alexandra é Professional Certified Coach, é PCC, é Certified Coach Mentor, CCM, com mais de 1.500 horas em Executive Coaching junto de diretores e de managers. Há mais de 21 anos em aconselhamento, formação, mudança comportamental e gestão de carreira e talentos. Aliás, eu recordo-me que foi pouco tempo depois de ela ter saído deste processo que acabei por conhecer a Alexandra Uhum. numa situação profissional. Uhum. Recordo-me bem disto. Iniciou a sua carreira no Serviço Público, Saúde e Emprego e desde 2007 tem focado mesmo o seu trabalho em coaching corporativo e executivo e no desenvolvimento de liderança e de talentos. Desde 2010, que é formadora e é mentora de coaches em todo o mundo. Isto é, de facto, uma parte bem interessante da atividade da Alexandra. Nos últimos anos, tem-se especializado em liderança intercultural. O seu fascínio pela mudança e pela capacidade de integração no desenvolvimento de potenciais humanos levou-a também ao trabalho com líderes globais. Trabalho esse que é atualmente a arte e a ciência dos seus projetos. Tem-se envolvido em projetos internacionais sobre interculturalidade no coaching, tendo sido co-líder da comunidade de prática da ICF, Competências Culturais no Coaching. Alexandra é autora da obra Coaching em Portugal, Teoria e Prática, o segundo livro publicado sobre coaching em Portugal por portugueses, o qual surge na sequência da sua dissertação de mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Profissional, que creio que ocorreu em Évora, certo, Alexandra? Exatamente, pela Universidade de Évora. Exato. E foi na altura a primeira investigação sobre coaching a ser feita em É. Portugal. Isso Uhum. mesmo. A tua licenciatura é em Sociologia, não é? Uhum. Exato, venho da Sociologia, depois passei para a Psicologia. Exatamente. E neste momento estás a abraçar um projeto de doutoramento em Gestão Global, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial. Exato. Portanto, Exato. continuas, de facto, a dedicar tempo à investigação do coaching no mundo e é neste âmbito que vamos estar à conversa com a coach Alexandra Barosa Pereira. Obrigada, Helena. Ok, Alexandra, já foste falando enquanto eu fui fazendo a tua apresentação. Quero agradecer-te por teres aceito o convite, por estares aqui connosco, é muito Eu, bom. eu também agradeço muito ao Chapter
por estar a fazer esta entrevista, esta conversa comigo. Obrigada, Alexandra, que bom. Olha, eu ia começar já por te pedir que nos contasses o que é que te levou a fazer esta investigação na área do coaching? Olha, na altura, portanto, isto na Universidade de Évora, eu comecei este projeto de mestrado e houve um professor meu, que possivelmente é conhecido de alguns dos ouvintes, o professor Nuno Rebelo dos Santos, falou no coaching, que era assim uma matéria, portanto, isto em 2004, em Portugal ainda poucos falavam sobre o coaching. Uhum, E ele achou que era um tema interessante, porque ainda não havia investigação sobre o tema, e eu, como estava um pouco indecisa, quando comecei a ler coisas sobre coaching, alguns artigos que já havia com publicações internacionais, uhum. e fiquei fascinada. Eu disse, bem, isto é mesmo a minha cara, não tem tudo a ver comigo, é um pouco do que eu já faço, não é? Porque eu fazia aconselhamento de carreiras. E portanto achava que eu já adotava algum estilo do coaching, não é? Uhum. Sendo que não o formalizava como coaching, portanto não era oficial, o que eu fazia era coaching. E comecei a investigar e pronto, e foi neste âmbito que surge a minha investigação. Ah, fantástico. Olha, Alexandra, nós estamos sempre aqui, de certa forma, temos esta preocupação com a credibilização do coaching, não é, em Portugal. Uhum, De que uhum, forma uhum. é que tu achas que a tua investigação contribuiu para essa credibilização? Olha, Helena, na altura, eu recordo-me que fiz, portanto, entrevistei os principais players de coaching em Portugal, Uhum, portanto, eu acho que tive a oportunidade de conhecer, a primeira geração de coaches portugueses, certo. entre os quais tu estavas lá, não é? Uhum, uhum, Hum, e depois, quando fiz a divulgação do estudo, eu fiz uma grande campanha em termos da comunicação social. Ora, na altura não se falava em coaching, portanto, tinha havido uma ou isso. outra publicação, mas sei que o Semanário Económico agarrou na investigação e começaram a dar alguma visibilidade à Exato. investigação. Portanto, eu recordo-me, portanto, entre setembro e dezembro de 2006, houve um boom na comunicação social sobre a matéria do coaching. E eu Isso. acho que, em parte, teve a ver com esta investigação que foi feita. Portanto, eu acho que contribuiu para não Uhum. só sustentar, porque na altura falava-se que o coaching era uma moda, não é? Sim, Portanto, sim, sim. e não só para sustentar esta moda, o conceito como associado a uma moda, mas para dar alguma credibilidade à profissão, não é? Que eu considero o coaching uma profissão. Certo, claro que sim. E, portanto, tem esta credibilidade e começa a ganhar um corpo, não é? Também Exato, já. Uhum, exato, exato, uhum, exato, uhum. exato. Olha, diz-me uma coisa, e aqui de forma um bocadinho mais global, mas que poderá ser interessante para algumas das pessoas que nos vão ouvir, em que medida é que tu sentes que a ciência e a investigação contribuem para esta arte do coaching? Portanto, parece que nos estamos a repetir, mas não é uma repetição. Eu queria isto assim de uma forma mais global, está bem, Alexandra? Tá bem. Hum, eu não consigo, dissociar, portanto, eu sustento toda a minha prática na investigação, não é? Eu acho que tem muito Sim. mais credibilidade se nós conseguirmos sustentar e dar um corpo teórico àquilo que estamos a fazer na prática. Porque senão parece que estamos só a fazer por fazer, não é? Uhum, Nós uhum. ouvimos muitas vezes e eu acho que isto também baralha um bocado o mercado. Uma pessoa, porque é requisitada todas as pessoas querem falar com ela e desabafar com ela, a pessoa já acha que tem imensas competências de coaching, não é? E portanto, se nós não sustentarmos a ciência e a teoria que está por trás da atividade que nós desenvolvemos, tudo parece uma brincadeira, não é? Uhum, Portanto, eu acho que a arte do coaching, que é uma arte, porque isto de escutar tem muito de arte, não é? uhum, Isto de questionar, isto parece que será fácil todos nós fazermos perguntas, todos nós isso. ouvimos, não é? Mas, no Uhum, fundo, quem é coach sabe o trabalho de desenvolvimento que é requerido
requerido para chegarmos a um nível de escuta mais profundo, para conseguirmos questionar de uma forma poderosa, não é? E para que isso aconteça, nós estamos a desenvolver uma arte, não é? A mesma coisa Certo, que sim, é um desenvolvimento contínuo. E tudo isto pode ser e é sustentado por teoria, não é? isso mesmo. Pela ciência e que pode ser, obviamente, até para nós, coaches, no nosso próprio desenvolvimento, acabarmos por identificar como fazer melhor, não é? Como chegar melhor ao cliente e como realmente alinhar o nosso trabalho com aquilo que é requerido no mercado. E isso, a investigação é capaz de nos dar esses dados, não é? De outra Sim, forma não nos dá. sim, sim, Exato. isso é uma verdade. Eu partilho contigo só aqui uma situação que me ocorreu agora enquanto falavas, que é eu decidi fazer uma tese sobre o impacto do coaching, tanto em determinadas áreas, nomeadamente sobre os bem-estares, não é? Portanto, que Uhum, são tão estudados e são ciência. uhum, E percebi, portanto, para já, a ciência não tem muita coisa, tem coisas mais antigas sobre estas áreas da felicidade, mas percebi que tudo aquilo que nós fazemos no coaching tem mesmo que ser arte. Portanto, uhum, porque exato. ele é ciência, portanto, é investigação, foi feito ao longo de anos, não é? Uhum, uhum, E tem como pilares, de facto, tem os pilares. Tem aqui uma curiosidade em relação a ti, que muitas pessoas terão, portanto, que é o facto de tu, pensando nesta tua prática de coach e como formadora e mentora, portanto, de outros coaches, mas a nível internacional, portanto, porque muitas vezes quando a gente ligar contigo, eu sei que tu estás a dar aulas, estás a dar aulas, estás a dar e aqui de repente surgem vários países, não é? Ok. De que forma é que esta tua prática como coach internacional tem contribuído, desculpa, Alexandra, tem contribuído para o desenvolvimento de coaches em culturas diferentes da nossa? uhum, uhum. Apenas uma curiosidade, porque pode ser rigorosamente igual, mas gostava de perceber isto. É curioso porque de facto uma das coisas até que me levou a investigar neste momento, que é a minha investigação, vai na direção do coaching intercultural, é tentar perceber até que ponto é que nós podemos fazer coaching da mesma forma nos Estados Unidos que fazemos em Portugal. E eu posso dar um exemplo, quer dizer, eu nos Estados Unidos consigo fazer coaching a uma pessoa durante 15 minutos e a pessoa sai da minha sessão com objetivos concretos de desenvolvimento Uhum, uhum. e em Portugal eu preciso desses 15 minutos só para criar a relação Exato, novamente. para o início, sim. Pronto, portanto, há uma série de Uhum, diferenças culturais que eu me tenha percebido precisamente por dar formação para coaches de todo o mundo, não é? Portanto, eu neste momento estou a dar cerca de 8 horas por semana de aulas e tenho alunos, sei lá, chego a ter alunos, 20 alunos dos 5 cantos do mundo e países que às vezes que eu às vezes até tenho dificuldade em em contar. pronunciar. Digo muito honestamente. Uhum, Mas eu acho que tem contribuído este facto de eu ter uhum, esta atenção e de conseguir e de estar a treinar e a fazer mentoring, não é? Porque eu acabo por observar sessões de coaching entre, sei lá, uma pessoa que está na Índia a fazer coaching a uma pessoa que está no Brasil, não é? E, portanto, consigo observar algumas nuances culturais em que eu acho que é importantíssima a investigação, dar alguma atenção, por exemplo, no futuro. uhum, uhum. E tem sido curioso esta minha viagem a nível internacional. É muito curioso, sim. Isto quase que merecia uma outra conversa, não é? Exatamente sobre essa atenção que a investigação tem que dar a essas particularidades. E sim, faz todo sentido. Exato. E diz-me uma coisa, Alexandra, e fazer coaching via Skype? Quais é que são Uhum, as diferenças em relação ao coaching presencial? E agora já estou a fugir desta coisa de ser em outros países, porque já percebi bem a diferença, não é? Portanto, entre os uhum. 15 minutos e os 15 minutos de fazer um plano de ação e os 15 minutos de criar uma relação. Exato, exato. São mais de 15 minutos, seguramente. Exato, meia É? hora, diria eu. Pois, Sim. exatamente. Então, e depois, exatamente, quais são estas diferenças entre que tu sentes verdadeiramente e assim de coração entre Uhum. fazer via Skype ou fazer presencial?
via Skype, ou telefone, ou conference Uhum. calling, sim. Sim. Eh, É assim, eu, na verdade, como coach, a minha prática incide-se muito em presencial e eu penso que em Portugal ainda o cliente, e até porque nós somos pequeninos, não é? Portanto, Uhum. rapidamente vamos ao Porto fazer uma sessão de coaching. Nós estando em Lisboa, quer dizer, eu vivo no Alentejo, portanto, Uhum. ainda, ainda teria que me deslocar mais uns quilometrozinhos. Mas nós é rápido a mobilidade. Mas em países, por exemplo, no Brasil, não é? Eu estive no Brasil em novembro para tentar perceber a realidade no Brasil, a realidade do coaching no Brasil. Estive lá 3 semanas. Estive em São Paulo, estive em Belo Horizonte e estive no Rio de Janeiro, e que eu compreendi que é extremamente difícil ver esta mobilidade e não têm coaches ao virar da esquina, não é? Portanto, eles podem estar com uma distância brutal, não é? Uhum. Uhum. Ok, sim. Portanto, este coaching à distância pode ter inúmeras vantagens para o facto da pessoa não ter que se Isso. deslocar, não é? Inclusive, os executivos, neste momento, eu às vezes acontece-me ter que marcar uma sessão telefónica porque não temos agenda para reunir presencialmente, ou porque o executivo agora foi até Bruxelas, ou Uhum. estás Uhum. a ver? E, portanto, nós acabamos por, entre sessões, marcar alguns contactos telefónicos e são extremamente produtivos. Eu diria que há determinados requisitos para que o coaching à distância ocorra, não é? Um dos requisitos é que não haja ruídos, portanto, a pessoa esteja completamente sem telemóveis, sem computadores, ou eventualmente, se estiver a fazer a chamada através do computador, ter todos os outros programas encerrados, de forma a não haver distrações enquanto se está a fazer o coaching, Uhum. enquanto se está no processo. Mas se isso estiver assegurado, eu diria que muitas das vezes até é muito mais poderoso. Primeiro, porque o coach consegue tomar nota, e porque, como tu sabes, no coaching presencial nós não temos que ter o contacto visual muito mais presente, não é? E, Uhum. portanto, o tirar notas e tirar expressões que o cliente utilizou e que nós podemos eventualmente utilizar mais à frente, isso não nos é possível numa sessão presencial. E numa sessão telefónica, ou à distância, pode ser muito benéfico para o desenvolvimento do processo em si. Para além disso, o próprio cliente, o próprio coachee, não terá os nossos olhos sobre ele, não é? E sabes que às vezes o olhar também pode transmitir, ou a pessoa pode se sentir pressionada de alguma forma. Portanto, o facto de se ter só, parece o anjinho ou o demónio ou o diabinho, Uhum. não é? Nos seus ouvidos, com perguntas poderosas em que Uhum. vai explorar todo o potencial que está nele, não é? Eu acho que tem um potencial enorme. Enorme. Para além Uhum. de ser facilitador em termos de deslocações, em termos de Exato. despesas, não é? Etc, etc. Um, mas pronto, agora também admito que há muitas das vezes, e nomeadamente em culturas como a nossa, Portugal, Espanha eventualmente, que faça sentido para criar esta relação que existam pelo menos, mesmo que o coaching, que se opte e que contratualize por um coaching à distância, que exista um ou outro momento em que que exista um contacto presencial. Sim, sim, sim. Fundamentalmente no início, não é? Exatamente, exato. Olha, eu só partilho contigo uma coisa que me aconteceu, no fundo, acabou por ser engraçada na sexta-feira passada. Eu tinha uma sessão de coaching e a pessoa não pôde mesmo vir, portanto, e telefonou um bocadinho aflita, mas ela tinha que falar qualquer coisa. Telefonou a dizer que não podia vir e para remarcarmos a sessão. E entretanto começou a falar. Portanto, e de repente disse-me assim: mas nós estamos a fazer uma sessão de coaching e está a ser extremamente importante. E foi ela própria que tomou a iniciativa de perceber que estava Uhum, a fazer uma sessão de coaching por telefone. Por exato. exemplo, estas coisas acontecem e o que me facilitou muito a vida, porque será uma coisa que eu vou optar muito com este tipo de pessoas, não é? Que têm vidas mais complexas. Ok, vamos continuar nós. Então, Uhum. e já agora que eu falei disto, desta coisa divertida, partilha tu connosco qual é que foi, assim, qual é que sentes que foi um dos teus grandes sucessos na prática de coaching?
Helena, os meus sucessos são todos. São se- Eu sou uma pessoa cheia de sucessos, não é? Eu Eu sou escusava coach. ter feito esta pergunta. Eu sou coach, não é? O meu sucesso é todos os dias quando eu vejo um cliente meu, um coach meu, ahm, a ter a sair beneficiado com o desenvolvimento que é gerado, não é? Uhum, Portanto, eu diria que o sucesso é nós vermos as coisas acontecerem, uhum, um, e a percebermos que houve um desenvolvimento, houve um crescimento aquela uhum, pessoa conseguiu ter o suporte necessário para aceder a potencial que possivelmente nem sabia que estava ali, não é? Que já isso, estava um pouco isso. adormecido, Uhum, e nós vermos esta pessoa utilizar todos os seus recursos, não é? A exatamente. seu favor. E portanto, isso para mim são os meus sucessos. Muito obrigada, Alexandra. Como dizia no outro dia um dos coaches, dizia-me assim: eu saio sempre maior daqui. Eu acho que ele não vai parar de crescer, vai ficar para aí com 3 metros de altura. Bem, então, e se eu, Helena, qual gênio da lâmpada, te oferecesse hoje 3 desejos ligados à tua atividade profissional como coach, quais é que escolherias? Isto não é uma pergunta desafiadora. É, Hum. bem, não é desafiadora. Ai, não é desafiadora, mas parece. Mas não é, Ah, não é, não. É mesmo curiosidade, estás a ver? Acho que as pessoas vão claro. gostar todas de saber isso. Hum, Era haver, de alguma forma, hum, hum, que existisse uma forma de o mercado perceber, hum, as diferenças, no coaching, ok? Isso. Uhum, Isso para percebo. mim era fundamental, era perceberem o que é que o ICF lhe traz, o que é que outras, eventualmente, Uhum, ou pessoas ou de outras correntes lhe podem trazer, e eles conseguirem avaliar e terem critérios uhum, com uhum, base para avaliar. E tenho ido, agora esta semana estive em algumas reuniões comerciais e novamente ouvi o mesmo discurso, quer dizer, as pessoas são bombardeadas com ofertas de coaching e não sabem fazer, quer dizer, é impossível, pelo aquilo que nós e a forma como nós comunicamos, de uma forma sempre tão positiva, é uhum, impossível perceberem, não é? E o que é facto é que cada coach tem, é único, não é? É único porque tem o seu próprio background, tem a sua própria experiência, e é sobre essa sua experiência que assentam as diferenças. uhum. Portanto, inclusive no meu livro, eu recordo-me que já anunciava nessa altura a vantagem que um cliente, quando estivesse à procura de um coach, ter a hipótese de fazer uma sessão de coaching experimental, pelo menos com 3 coaches diferentes, para tentar perceber qual é que tem mais a ver consigo, não é? Mas, de qualquer forma, antes é difícil mesmo o cliente organizacional conseguir identificar quais são as diferenças. E, portanto, eu gostaria, já não digo um elemento certificador ou regulamentador da prática, porque eu acho que portanto, o próprio mercado das profissões está a ser alterado nesse sentido, portanto, estão a acabar os órgãos reguladores, um, mas um, algum tipo sei lá, eventualmente alguma investigação que surgisse, isto, olha, uma hipótese para futuras investigações, onde como identificar quais são os critérios, não é? Que se É. podem observar e como reunir esses critérios, de forma a haver uma escolha, não com base que alguém referiu este e aquele, mas com uma base mais, com um suporte mais científico, eventualmente, estás a ver? Em Uhum, que o cliente organizacional faça uma escolha livre, mas assente uma coisa mais robusta, não é? Do sim, que com uma critérios mera. consistentes, uma coisa assim Exatamente. sustentada, não é? Portanto, Uhum. Portanto, esse uhum. seria um O primeiro primeiro desejo, desejo, sim. que depois iria levar a muitos outros. Que o gênio ainda está à espera, portanto são mais dois. O outro desejo, possivelmente.
seria também a consolidação dos corpos associativos do coaching em Portugal, não é? Ok. E haver aqui uma forma mais saudável e mais ética, muitas das Uhum. vezes, de trabalharmos em conjunto. Eu acho que há espaço para todos, há clientes para todos, há clientes que eu não quero, ok? Que não fazem, não quero, não é porque, porque sou discriminatória, mas porque não faz sentido, porque eu não tenho o perfil indicado para determinados clientes. E, portanto, conseguirmos trabalhar todos também no sentido de nós próprios conseguirmos fazer trabalharmos em conjunto para ajudar a esta credibilização, não é? Isto, se Uhum. calhar, seria o segundo desejo. O último desejo seria mais pessoal, que tem a ver com ter tempo para a minha investigação, porque, porque eu estou tão, graças a Deus, não é? Tenho uma atividade profissional algo constante, não é? E Preenchida, que não é? preenchida e que não me permite dedicar, estou a fazer o doutoramento desde 2008, não é uma vergonha estar a dizer isto, Não é mas nada. Não. mas de facto só me falta a dissertação, fiz toda a parte curricular e tempo para esta dissertação e para a investigação que nos implica, que nos envolve e que eu gosto imenso de investigar. Uhum. Eu acho que tenho esta vertente também. Mas eu não, de facto não tenho tempo. Portanto, um dos desejos é, sei lá, parar assim, sei lá, 3 meses o calendário e toda a gente hibernar à minha volta, mas eu continuar a fazer a tese e então depois 3 meses para escrever, ok? Porque o resto E os vai. dias não deviam ter 24 horas, não era, Não, Alexandra, para não, ti? não. Pois, de facto. Obrigada pelos desejos. E agora diz-me uma coisa, fazendo uma coisa um bocadinho mais séria, mas focando no teu último desejo. Uhum. Qual é que sentes que são as tendências futuras na ciência e na arte do coaching? As tendências futuras, Alexandra. Uhum. Uhum. Olha, nós temos visto, nós temos observado, portanto, países mais com um nível de desenvolvimento no coaching um bocadinho mais acelerado, como a Inglaterra, por exemplo. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que as empresas cada vez mais têm o coaching interno, aquilo que nós chamamos de Uhum. coaching interno, que tu sabes bem o que é, É bem? Sim. e, portanto estão a formar corpos internos de coaching. E se Uhum. calhar, portanto, o futuro será cada vez mais, embora em Portugal esta figura do coach interno ser um bocadinho mais difícil, no teu caso é possível porque Uhum. é uma grande organização e está espalhada por todo o país. Exato. Mas um coach interno, nas dimensões organizacionais que nós temos, do desenho organizacional que nós temos, é um bocadinho Uhum. está um bocadinho mais condicionado, não é? Como, sei lá, se vais para uma empresa em Londres e as pessoas não se conhecem mesmo de tudo, e nós aqui Certo. todos nos conhecemos, não é? Pois que é aquilo que acontece na minha, por isso é que eu acho que consigo. Aquilo que consigo é porque as pessoas não se podem conhecer, não é? São 13 mil e tal Exatamente. pessoas, portanto é impossível. Exatamente, exatamente. E, portanto, esta questão é uma tendência, mas mesmo que não haja, portanto, que este corpo de coaches internos não seja Hum. para fazer coaches uns aos outros, o que eu estou a ver como tendência é a aquisição de competências de coaching, porque Isso, o isso. coaching aparece nesta altura do campeonato, não é? Nesta altura do tempo, por uma razão, não é? Porque nós estamos num mundo cada vez mais global, porque nós temos acesso a cada vez mais informação. E as pessoas não estão a ter, não estão a ter capacidade para processar e para gerir toda a informação e transformá-lo em conhecimento, Sim, ok? sim. E portanto o coaching faz a ajuda de tudo, portanto a pessoa vai adquirindo informação, vai adquirindo potencial, mas depois não tem tempo nem capacidade para gerir e para tornar este potencial em talento, não é? E em concretização. E, portanto, o coaching vem também dar o suporte na estruturação
e ajudar as pessoas a pensarem de que forma é que podem concretizar este potencial que têm dentro de si e que cada vez é maior, porque, quer dizer, basta Uhum. googlar, não é? Exato, Googlamos qualquer exatamente. coisa e temos acesso ao conhecimento. E, portanto, esta nuance é cada vez mais necessária. Portanto, é preciso, mais do que antigamente, geria-se pessoas que tinham aquele conhecimento que tinham adquirido e, eventualmente, a organização oferecia-lhes umas formações complementares e a pessoa adquiria mais essa informação. E, portanto, geria-se essa informação e esse conhecimento e pouco mais, não é? Neste momento, os líderes e os managers dentro das organizações vão ter que gerir muito mais conhecimento da parte dos seus colaboradores. E conseguir fazer isto tudo sem utilizar técnicas de coaching vai ser muito difícil. E, portanto, ou seja, eu diria se calhar ao contrário, as técnicas de coaching poderão ajudar e poderão facilitar a que, que esta informação se concretize em conhecimento Isso. e em talento, não é? Em coisas Uhum. concretas. Em ações Alexandra, concretas. Sim, sim. desculpa-me. Tu permites que eu te acrescente aqui uma coisa que de repente me ocorreu enquanto falavas. Há Uhum. outra coisa que as empresas hoje em dia estão a necessitar e eu penso que já estão a começar a puxar para si, que são os valores, a ética. Uhum. Coaching aqui também ajuda muito, não te parece? Parece, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, em Pois, eu termos de... percebo-te, mas de repente senti aqui na tua conversa que para além do conhecimento, e estava a pensar Mas, neste. Helena, eu acho que toda a vida as empresas puxaram pela ética e até achei que, sei lá, há 10 anos atrás se falou muito de ética nas organizações. Sim, sim. E não se, obviamente, quer dizer, isto nós podemos sempre trabalhar questões de ética e ajudar as pessoas a alinharem os seus próprios valores com os valores da organização a que pertencem, não é? E se realmente não estiverem alinhados, se calhar podem repensar a sua carreira. Uhum. Obviamente nós podemos fazer essa ajuda. Não sei se calhar não era por aí que eu estava a pensar, não é? Admito que haverá pessoas mais experientes e que têm trabalhado as áreas dos valores Claro, que claro. podem eventualmente e que têm investigado eventualmente nessa área. Eu conheço alguns experts em França que estão só a fazer investigação sobre a ética e o coaching. E se alguém que nos está a ouvir tiver interesse, eu poderei oferecer esses contactos. Agora, o que eu vejo como tendência é mesmo a necessidade de utilizar competências de coaching na própria comunicação Ok, interna. ok. Ok? E como facilitador da comunicação interna. E, portanto, vejo cada vez mais a necessidade, e há uma tendência crescente, das organizações utilizarem técnicas de coaching para todos os seus colaboradores e com todos os seus colaboradores de forma a até desenvolver culturas de feedback, não é? Onde haja um retorno mais constante sobre as práticas para que o desenvolvimento ocorra mais depressa. E se esta tendência se verificar, à semelhança do que está a passar na Inglaterra, nós temos também uma crescente, da parte dos coaches externos, temos uma tendência para a prática do mentoring, não Uhum, tanto do uhum, coaching one-to-one, mas de um acompanhamento dos coaches que estão no terreno e que precisam depois de ter alguém externo, não é? A validar as suas competências, a renovar. Pronto, eu posso dizer, eu neste momento certifiquei-me como mentor coach, foi um processo que demorou 2 anos, mas que eu continuo continuamente a sentir necessidade de ter pares a ouvirem-me eu a fazer coaching e a darem-me feedback sobre a minha forma de uhum. fazer coaching, porque eu acho que isto é um contínuo. E, portanto, este mentoring entre os coaches externos também é algo que pode ser acentuado no futuro como tendências. E, possivelmente, até em termos de investigação, que, segundo eu tenho conhecimento, não é? Pode-me estar a falhar conhecimento nesta área, um, não há alguns estudos sobre supervisão, e supervisão é diferente de mentoring, não é? Portanto, supervisão é supervisão de casos, é um coach chegar e falar
de casos que são mais desafiadores e tentar com o seu supervisor encontrar soluções para esses casos. O mentoring não, o mentoring estamos a falar do foco ser nas competências e no desenvolvimento das competências requeridas por um coach e que no caso da ICF são 11 competências, não é? Exato. Que estão a ser observadas. E este mentoring, eu acho e mesmo a supervisão de casos é algo que vão ser tendências futuras. Há alguns estudos já sobre supervisão, mentoring não sei se haverá assim tantos, e pronto. Mais uma Portanto, investigação para ti, Alexandra. quer dizer, a minha investigação cruza-se um pouco com isso, porque eu Sim. estou a fazer investigação sobre a transversalidade das competências do coaching, não é? Das 11 competências do coaching, se serão adaptáveis a todas as culturas, não é? E que no fundo, depois, obviamente, será um recurso para mentores que estejam, sei lá, na China, e eu posso dizer que o método chinês e mesmo indiano é um pouco diferente. O coaching está a ser mais difícil porque eles preferem o mentoring do que preferem o coaching. Isso mesmo, claro que São sim. muito mais diretivos, não é? São Isso, mais exatamente. coletivistas e, portanto, é diferente. O coaching é muito mais individualista, não é? E, Uhum. portanto, eu diria, eu não sei se é adaptar o coaching a novas tendências, não, o coaching é focado no indivíduo, ponto. Eventualmente haverá outras práticas que nós podemos dar conselhos, que podemos dar direções, e aí o cliente só tem que escolher outra prática, não o coaching, outra Uhum. prática, não é? E pronto, é por aí. Eu Alexandra, começo a falar, Helena. exato, permite-me que te interrompa, porque isto, a conversa com, tem de facto esta particularidade, não é? Que é, nós estamos tão agradados a ouvir a outra pessoa que nos esquecemos do tempo. Portanto, Exato, o que exato. começa a ficar perigoso. Olha, deixa-me só, vamos começar a fazer a parte final da entrevista, se não te importas. Sim, Eu não sim. queria deixar aqui de referir o facto de estarmos este ano a comemorar os 20 anos da ICF, Uhum, 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 é importante, uhum, e agora ser sim desafiadora. Qual é que uhum. tu sentes que é a tua visão? Qual é que sabes que é a tua visão para daqui, para a ICF daqui a 20 anos? A tua visão. Para a ICF daqui a Ah, 20 anos. Helena, Ai, posso dizer o que é que eu gostaria que fosse, não é? Que a está bem, ICF está bem. fosse Eu aceito. Eu a aceito. entidade, pelas suas características, porque a ICF tem uma característica particular, que penso que faltará a algumas outras, que é o facto de tem escolas a qualificar Uhum, profissionais, uhum, e certifica escolas que qualificam profissionais, mas quem atribui a certificação são pares, não é? Portanto, é a uhum, própria entidade ICF que depois certificará ou não o profissional. Não é a escola que certifica. Portanto, uma escola qualifica, uhum. um corpo de profissionais certifica. E, portanto, esta diferença eu acho que é algo diferenciador do ICF e que eu penso que em 20 anos haverá muito mais essa noção. Hoje, por exemplo, nós temos as grandes multinacionais já procuram apenas membros certificados pelo ICF, não é? Porque sabem que há até para que os ouvintes percebam, nós, e tu sabes, nós somos as duas Uhum, PCC, mesmo que temos um próximo nível, que é o MCC, uhum, exatamente. que temos duas pessoas em Portugal, uma portuguesa apenas, mas para chegarmos mesmo no nosso caminho, na nossa jornada de desenvolvimento, nós precisamos de continuamente comprovar. Portanto, 3 em 3 anos precisamos de renovar esta certificação. E Uhum, para renovar esta certificação, nós precisamos de fazer mais formação, nós precisamos de fazer mais, de ser mentoradas, não é? Portanto, uhum. ter programas de mentoring nós próprios, e isto dá uma credibilidade e uma sustentação que eu penso que em 20 anos vai ser cada vez mais reconhecida. Já está a ser reconhecida pelas multinacionais, nós já ouvimos as grandes multinacionais a pedirem explicitamente coaches certificados pelo ICF e penso que isto se arrastará dentro de 20 anos, que estará, pelo menos será a minha visão, Oh, Sandra,
terá Muito mais obrigada, eu também estou a sentir que estás a dar os parabéns à ICF. Eu Exatamente. agradeço em nome do chapter da ICF, não é? Por este teu discurso que foi tão agradável. E aliás, e quero oferecer também uma prenda que vamos ter mais novidades na Semana Internacional de Coaching. Portanto, na Semana Internacional de Coaching Então, vou fazer uma oferta ao ICF e que, portanto, todos aqueles que nos estão a ouvir aguardem pelas notícias do chapter ICF Portugal. Portanto, estás-me a falar da tua visão para daqui a 5 anos, que era esta que eu te ia perguntar. Olha, a Já minha visão estás. para daqui a 5 anos, eu acredito muito, hum, hum, como é que eu tenho de dizer? Eu deixo entrar o novo, Ok, então ok? daqui a um ano, Deixo Alexandra. sempre espaço para o novo. Eu quero continuar a construir e a oferecer e a formar-me e a desenvolver-me para conseguir oferecer cada vez mais qualidade nos meus serviços para mim, e portanto penso que daqui a um ano estarei ainda com mais valor, não é? É Uhum, isso que eu espero e é isso, por isso que é esse investimento que eu faço. E portanto é por aí. Não me vejo. Mas deixo sempre um espaço para o novo, sabes? Tenho sempre ali uns 10% que é para ouvir aquilo que o universo tem para me dizer e aceitar alguns desafios. uhum. Muitíssimo obrigada. Eu gostei muito de ouvir isso porque também me identifiquei, não é? Portanto, com esse movimento de deixar o espaço para o novo. Exato. Alexandra, eu acho que não resisto a perguntar-te uma coisa. Hum. Já me perguntaram isto várias vezes, não em relação a esta matéria, mas vou-te perguntar. Se tu pensasses, pensa bem aqui no coaching, pensa na ICF, que cor é que lhe atribuías? Tu gostas de cor, eu sei. Olha, quer dizer, o coaching para mim é azul, não é? Não podia ser de outra forma, porque é a cor do ICF. E portanto, portanto, a cor para mim é o azul. O azul de infinito, sim. Porque há infinitas possibilidades no coaching. E é curioso, deixa-me só fazer mais um apontamento. Quando eu comecei a investigar em 2004, não é? Sobre coaching, e termino a minha tese em 2006, e portanto tive 2 anos a investigar sobre coaching. Eu achava que era uma expert sobre coaching, ok? Eu sabia tudo, mais alguma coisa. Eu só percebi o que é que era o coaching depois de experimentar. Claro que sim. Portanto, em 2007 inicio o meu processo de certificação e de qualificação e dentro do processo, portanto, quem se envolve em projetos certificados pelo ICF sabe que nós próprios temos que passar pelo processo de Uhum, coaching, que é uma coisa que me faz imensa impressão, é ver coaches ainda que que nunca passaram por um processo de coaching eles próprios, faz-me imensa impressão como é que isso é possível, mas nós no ICF somos mesmo obrigados, antes de nós podermos fazer coaching a outros, temos que alguém nos faça coaching a nós, e só nesse momento é que eu percebi o quão poderoso é o coaching. exatamente, Uh, exatamente. É Aquilo que power, power nós mesmo, não é? é. Portanto, eu Uhum. convido todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, houve aqui uma interferência, pelo menos uma vez na vida, a experimentarem, fazerem pelo menos uma sessão experimental sobre coaching.